Boa noite. Vou dar uma breve apresentação, porque eu sei que muita gente acaba assistindo esse vídeo depois no YouTube. Então, bom, eu sou a Dani Roile, roteirista, sou professora de roteiro na ABC Curso de Cinema e hoje estou aqui para esse breve encontro sobre a próxima turma de narrativas para séries. Já é um curso que vem sendo bastante assim elogiado, né, na casa. E, bom, vou falar um pouco então sobre o curso, né, sobre o que se pode esperar, sobre o que normalmente com o que eu trabalho e tal. Essa nova turma está começando no dia 10, né, semana que vem, dia 10 de março. São 12 encontros, 10 encontros, 10 encontros. E o que normalmente eu trago, né, no curso Narrativa para Séries? O principal é entender que é um curso para a gente entender como construir uma série, né, do zero, como pensar uma série do zero. A ideia nem chega a gente nem chega a desenvolver, né, porque é muito interessante, as pessoas começam a fazer esse curso e começam a ver que fazer série não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas que é algo que é extremamente prazeroso, né, no final das contas, porque é uma criação de um universo, é uma criação de personagens, tudo tendo que se encaixar, né, nada é criado por acaso, nada é colocado por acaso nas histórias. E a ideia do curso Narrativas para Séries não é especificamente fazer a pessoa entender como escrever uma série, mas eu dou as ferramentas, né, principais, todas as etapas, né, o passo a passo, os principais pontos, a forma de se construir e tal, para, a construção de uma narrativa seriada, né. Então, acaba servindo para o tratamento do início, né, do zero, para uma série mesmo, as séries tradicionais, como a gente conhece, para minisséries, obviamente, para as webséries, e também já dá um start para quem quiser começar as novelinhas verticais, apesar delas terem algumas questões diferentes, mas a ideia de trabalhar uma narrativa seriada, em especial, é fazer a diferença, né, entre se escrever para cinema, seja escrever um curta, né, média, longa, uma única história, né, que vai se fechar ali, e escrever uma história que vai continuar no tempo. Então, que ela não vai se prender a um único estágio, né, a um único episódio. Então, o bacana do curso de narrativa para séries é a gente conseguir passar, essas ferramentas de forma a ajudar o roteirista a já raciocinar essa divisão, né, a entender: "Espera aí, qual é o ponto principal, né, da minha história? O que eu posso fazer de uma temporada para outra? Qual é a diferença de eu escrever algo que vai durar várias temporadas para algo que vai durar uma temporada única, né, fazer uma minissérie? Por que eu vou fazer alguma coisa que eu posso fazer uma coisa de 15 minutos de episódio, 20 minutos, 30, 50, né? O que difere, que grandes séries já existiram e que fizeram diferença, né, ao longo das últimas décadas pra que mudanças, né, trouxeram para o mundo das séries, né? Eh, a ideia de que: "Nossa, e agora com as novelinhas verticais, o que acontece com as séries?". A gente fala exatamente sobre o mercado, de que o mercado continua existindo e cada vez mais forte e aquecido, e porque série é série, né, série sempre vai ter público para a série, você sempre vai ter o momento que você quer assistir série, né, e como às vezes ainda existem aqueles momentos em que você quer sentar e assistir um filme, né, e acabou. Então, eu gosto muito de trazer durante o curso,
as diferentes linguagens para as pessoas não fazerem confusão. Mas afinal, então é a mesma coisa que novela? Não, não necessariamente. Mas existem as novelas atualmente que já estão com um formato um pouco mais híbrido, né? Que estão aí, que estão no ar, nos grandes players. Quem são os players atualmente? O que o mercado normalmente pede? Onde eu posso ficar de olho, né? Para saber como entrar nesse mercado, como começar a vender minha ideia, quais são os festivais que estão por aí, que mudança foi essa na forma de fazer e consumir série, né, ao longo das últimas décadas. E daí, principalmente, a questão da construção, da estrutura mesmo narrativa, né, de uma série, que não é simplesmente escrever pensando um filme e depois cortar. Não é assim. Existe um processo próprio, né, para a construção da série desde o início, um processo próprio de construção dos personagens, de aprofundamento dos personagens, que não tem a mesma necessidade na construção de um filme, que você não vai sentir o mesmo aprofundamento se você for fazer uma novelinha vertical, né, as tradicionais. O que significa o universo da série, como é que a gente se mantém a cada episódio, né, com aquele universo, como é que o que é o motor da série, o que faz a série ter continuidade, o que faz o público entender que está assistindo aquela determinada série, como levar em consideração, né, essa troca com o público, o que o público está pedindo, a reação, né, que está sendo feita. Quais são as diferenças na linguagem, né, específicas, na linguagem da série para a linguagem do filme, na linguagem da série para a linguagem da novela. Então, isso tudo é falado ao longo do curso e e a gente faz, inclusive, alguns exercícios práticos, né, para estimular a criatividade, a inspiração, o raciocínio de uma estrutura, né, de algo aprofundado e tal. A gente avalia muito a questão de um conflito numa série, qual é a importância, o quanto a construção ou o design de um personagem faz diferença, né, para uma série, porque a série é personagem, né, a gente segue a vida de um personagem, a gente segue a trajetória de um personagem, a gente segue o que um personagem tem para contar, então, a partir de que ponto de vista que está sendo visto aquilo, né. A questão de como estruturar depois, quando a série finalmente está pensada, né, a gente entende como Bíblia, a Bíblia da série está pensado o arco de uma temporada, quantas temporadas vão existir, se vai dar continuidade, que tipo de série é, né, a gente vai no pensa em formatos, pensa se é uma série serializada, se ela é, procedural ou o que a gente chama agora episódica, ou é híbrida, né, a gente está falando de uma antologia, a gente está falando de uma série de gênero, a gente está falando de que tipo, né, minissérie, microsérie, série limitada, o que é a divisão, né, por temporada, ah, o que é arco de personagem, arco de temporada, e depois pensar a estrutura porque isso que é mais interessante em série, que, eu sou apaixonada por série, ah, tem uma série que eu fui uma das roteiristas, né, da sala, que é a Baile de Máscaras, que está atualmente na Netflix, feita pela produtora Giros, e que foi um prazer, assim, participar, né, da série. Tem dois episódios, né, foi uma temporada, mas foram 2 episódios escritos por mim, e foi maravilhoso poder participar, porque literalmente a gente fez a prática da sala de roteiro, aos moldes da sala de roteiro originalmente pensada, né, americana, aquela coisa toda. É outra coisa que eu gosto de falar muito ao longo do curso, né, que é a base toda da escrita da série, da onde vem, daí eu toco um pouquinho na ideia dos doramas, como é que fica um pouco essa diferença, né, vinda a cultura asiática, o que que ela traz para a coisa da construção. E no final das contas eu gosto sempre de mostrar que a base de tudo isso é a mesma. A base é aristotélica, né, de construção, de estrutura, para contar boas histórias.
E eu acho muito legal poder falar sobre isso, né, e esse curso para mim é muito gostoso de poder ministrar, porque ele traz inclusive uma questão. Eu já sou, professora de série, de roteiro há bastante tempo, mas de série, há bastante tempo, há mais de uma década. E a primeira vez que eu tive que dar um curso sobre série, foi até um pouco frustrante, porque eu só usava séries americanas como exemplo, né, do que eu precisava passar tecnicamente. E eu acho que uma das coisas mais bacanas hoje em dia é eu poder trabalhar séries nacionais, né, trabalhar séries europeias, asiáticas e tal. Então, é legal, porque isso mostra exatamente que tem determinados aspectos na construção, na estrutura, né, no pensar uma série, que não é uma demanda americana, não é uma criação americana, que muita gente tem um preconceito que fala dessa forma, né. Fala, por exemplo, dos manuais de roteiro e, falando que é uma coisa imposta, e eu consigo justamente trocar na ao longo do curso de que não é. Sim. De que é uma coisa que, sim, os americanos pegaram, né, aquela base toda e otimizaram aquela informação e organizaram aquela informação, e tem toda uma bibliografia, né, tem formas, hã, mais, didáticas, né, de ensinar e tudo, porém, é uma coisa que a gente pega aquela base, aquela organização e utiliza para contar as nossas histórias. Então é um curso que, eu gosto bastante de dar, porque ele traz tudo isso, né, ele traz a base, todas as ferramentas necessárias para construir, para pensar, né, para estruturar uma série. Eu gosto de trazer todo esse entendimento das diferenças e similaridades, né, entre série, filme, novela, o que está acontecendo hoje e tal. Por isso que o interessante é a coisa de ser narrativa para séries, né, é saber estruturar uma boa narrativa que exista ao longo de um determinado tempo. E, acho que é isso. É um curso que normalmente as pessoas, acabam se interessando e se aprofundando inclusive, depois, né, muita gente que me procura depois também, ah, depois que termina o curso e tudo, com dica mesmo, né, de e agora eu escrevi um episódio piloto, que aliás é uma aula à parte, né, a construção do piloto é algo completamente diferente de construir a série como um todo. O piloto é um episódio, único, né, especial, a forma de construir o piloto. Então é isso, é um curso que, ah, demanda bastante atenção, né, ao processo, e mas é um curso muito prazeroso, é uma coisa muito legal de se debater, de se visualizar, e é muito interessante o feedback que eu recebo normalmente com aquela velha ideia de: "Nossa, eu não imaginava que era isso". É bastante gente que fala que: "Não, eu não imaginava que era tanta coisa, né, escrever uma série, como é que pode ser tão, complexo?". E é isso que eu falei, que é uma das coisas mais gostosas que eu já tive foi ver episódios escritos por mim, né, sendo produzidos, dando sequência, né, na história e tal, então é muito legal, é uma coisa muito bacana. E, então é isso, esse é o curso Narrativa para Séries, aqui pela ABC Curso de Cinema, começando no dia 10. São 10 encontros que a gente tem, tá, para aprender construção, né, de estrutura, da narrativa e tudo. E fico aberta aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida,
claro, das pessoas que estão aqui agora, né, ao vivo. Se quiserem tirar alguma dúvida, podem perguntar. Para o pessoal que assiste, mais tarde, né, pelo YouTube, podem mandar mensagem à vontade para a escola, tá, para a ABC, que a gente responde com o maior carinho para tirar todas as suas dúvidas. E fora isso, eu espero que vocês estejam aqui no dia 10, começando essa nova turma. Para quem está aqui, alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma dúvida? Demi levantou a mão, pode abrir o microfone. Acho que não está funcionando. Demi, pode abrir o microfone. Será que não está conseguindo? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não está dando para abrir, né? Lohan, não sei se você está aí. A Demi está com a mão levantada, mas eu acho que não, não tá conseguindo abrir o microfone. Ou tá aqui o chat. Eu não estou conseguindo ver o chat. Estranho. Demi, você está conseguindo abrir o microfone? Você não está conseguindo abrir o microfone? Eu acho que não está indo. Bom, se você quiser, manda mensagem direto para a ABC que eles me repassam, tá bom? Que eu posso responder depois, sem problema. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada.